Iniciamos o vídeo de hoje com Nate abordando essa ruiva. Ele fala pra ela que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome e pra onde ela estava indo. E ela fala que se chama Jessie e que está indo numa loja logo ali na frente. Nate fala que está um dia muito quente e como ela está conseguindo andar neste sol. E ela fala que está pegando um ar fresco. Nate elogia suas unhas e fala que estão muito bonitas, e ela agradece o elogio. Ele então não perde tempo e pede para pegar o número de telefone dela, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta por que se ela tem algum namorado, e ela responde que tem sim. Nate então fala que tudo bem, a deseja uma ótima tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro que ele estava, ela volta atrás e vem falar com ele, toda empolgada. Ela pede para ele levá-la na loja até ali na esquina. Nate pergunta por que o seu namorado não leva ela até a loja. E ela responde que na verdade não tem namorado. Ele então a questiona, perguntando por que ela mentiu para ele. E ela fala que sempre fala pros caras que tem namorado para não ficarem no pé dela. Nate fala que está muito interessado por ela e pergunta se ela vai dar o seu número de telefone para ele. E dessa vez, inexplicavelmente, a garota responde que sim. Ele então fala que não gostou que ela mentiu para ele, mas que vai dar uma carona para ela até essa loja. E manda ela entrar no carro. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate só porque o cara tem uma super Lamborghini. Nate pede para ela que anote o seu número de telefone para ele, e ela fala que sim e anota do jeito que ele pediu. Nate fala que precisa perguntar algo e precisa que ela seja muito sincera. Ele pergunta o motivo real para ela ter mentido sobre ter namorado. E ela fala que não conhecia ele direito e não poderia se envolver tão rápido assim. Ele fala que só queria conhecê-la antes dela ver o seu carro, mas agora parece que ela está tentando conhecê-lo por causa de algum interesse. E que ele está achando muito estranho a mudança dela de comportamento. O Nate então fala que por motivos óbvios ele não levará ela até a loja e fala que ela pode ir andando no sol queimando com seu namorado imaginário. Ele pede para ela sair do carro e fala que ele apenas não balança com garimpeira de ouro. E dessa vez a interesseira acabou se dando mal, sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o London que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. Ela diz obrigado e pergunta qual o nome dele. E ele fala que se chama London e fala que acabou de se mudar para a cidade. E fala que tá tentando conhecer algumas pessoas e lugares e pega na mão dela e se apresenta. E pergunta se eles poderiam se conhecer melhor, porque ele gostou muito dela e achou ela uma mulher muito atraente. Ela responde que talvez, mas está com muita pressa agora e não está tendo um dia muito bom. London pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Ele então diz que eles podem se conhecer e pede o seu Instagram ou o seu número. E ela diz que vai dar o Instagram para ele. Ele pergunta o que há de errado dela passar o telefone e fala que ele não mexe muito com o Instagram. Ela responde que ele pediu foi o Instagram e que o número dela ela não vai passar. London diz que tudo bem e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê ele abrindo a porta da nave, ela pergunta na hora se o carro é dele. E o London responde que sim. Ela fala que gostou muito e que o carro é muito bonito. Ela fala para ele que quer dar o seu número agora.
Londo a questiona, perguntando o que fez ela mudar de ideia tão rápido e se foi o carro. E ela responde que realmente gostou muito do carro e que a cor é muito bonita, mas que pensou que já que ele não tem um Instagram, que ela vai dar o seu número para eles se conhecerem melhor e ter mais amizade e se conhecerem de outra forma, já que ele é um cara muito atraente e faz o tipo dela. Londo então fala com ela que está procurando algum lugar para comer e pergunta se ela tem algum lugar para indicar. E ela fala que sim, que conhece um fast food excelente. O YouTube convida ela para ir com ele e entrar no carro. E ela entra no carro sem pensar duas vezes. Já lá dentro do carro, ele pergunta o que ela está esperando, já que eles estão se conhecendo. E ela responde que gosta de viajar, de mesadas e que ele parece ser um cara perfeito para ela. E quando ela viu ele entrando no carro, viu que não poderia perder essa oportunidade. E que ela, às vezes, precisa dar uma chance a mais para as pessoas. Londo então fala que é ele que está dando uma chance para ela e fala que não vai gastar nenhum centavo com ela, porque eles estão se conhecendo e ela já está falando dele pagar suas viagens. A garota responde que ela é uma mulher top das tops e que ela precisa de alguém que supra suas necessidades e os seus desejos, e que se eles fizessem disso um relacionamento, que mal teria. Ele fala que ela é muito interesseira e só quer se dar bem nas costas dele. Ele fala pra ela descer do carro e com ele ela não vai ter vida boa não. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Londo. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Naya responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta onde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Naya pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele. O Naya fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa.
Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar um minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora se ele quiser.
Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira